Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu começo aqui a minha decoração do meu bolo. Ele tem 13 centímetros de altura e 15 centímetros de diâmetro. O recheio é ninho com morangos. Eu começo passando esse brigadeiro na minha cake board. Eu uso pratinho laminado para bolo que tem até 1,5 kg, porque para mim o custo sai melhor. Por enquanto eu tô usando eles. Pretendo mudar futuramente, porém ainda não mudei. Vou continuar com eles por enquanto, tá? Aí aqui eu tô virando a forma para poder desenformar. Eu presso meus bolos na forma. Compro esses saquinhos descartáveis, sacolinha de plástico, aquelas bem fininhas. Eu compro um milheiro, então sai bem mais barato para mim. E aí eu prenso eles e fica perfeito o bolo, como vocês podem ver. Eu gosto de bastante recheio, então eu gosto de prensar para poder ele ficar firme, né? Como vocês podem ver, não tenho miséria com recheio, não. Aí agora eu vou começar a decoração de fato, né? Tá aqui mostrando pra vocês como que ficou. Eu não uso manga de confeitar, como todos sabem, eu uso esse saquinho. Esse aqui é o bem mais fino, aquele que a gente compra de bobina. Para espalhar no bolo, eu uso eles. Para colocar com trabalho de bico, eu utilizo o mais grosso, que ele tem 20 de gramatura. Depois eu vou deixar para vocês na descrição o tamanho dele e a grossura. Mas ele é semelhante a um saco de arroz, de pacote de arroz, ele é bem grosso. O outro, né? Esse daí é o fininho, que eu uso só para espalhar. Esse não dá para pôr bico. Se você colocar o bico nele, ele vai sair o bico com facilidade. O outro não sai o bico. Eu trabalho ele com facilidade. Aí eu venho espalhando. A nossa cor principal é o azul. Esse bolo é um bolo de 1 aninho do Kevin, que é um cliente que eu faço meus aniversários há muitos meses atrás, né? Eu não fiz todo porque a mãe dele não fez todos os meses, mas todos que ela fez eu fiz pra ele. E esse é de 1 aninho, pra não passar em branco, e é do tema da Toy Story. Não sei se eu já falei pra vocês. Aí eu vou espalhando até concluir toda a parte do bolo. Gente, eu utilizo para alisar essa régua. É uma régua de aço, inox, né? Eu comprei ela em loja de material escolar, né? Papelaria. E desde que eu comecei na confeitaria que eu utilizo ela. Tenho várias espátulas, tenho espátula pequena, média, grande. Porém, eu gosto dessa. Já me adaptei, já me acostumei. Eu dou uma espalhada com ela. Tento espalhar de maneira uniforme o mais possível. Onde ficou faltando eu vou recolocando. E eu uso assim mesmo, o chantilly bem firme. Nesse trabalho eu não quis deixar ele mais fluido, então eu usei pouco leite condensado para poder hidratar o chantilly, deixar ele bem firme mesmo. E aí, depois que eu dou meio que uma alisada, vocês vão ver daqui a pouquinho, eu mudo de espátula. Eu utilizo a espátula reta para poder finalizar o alisamento. Aí eu passei todo o chantilly no bolo, eu venho com essa espátula aqui. Ela é uma espátula de uma marca que eu não conheço. Eu sempre acompanhei vários profissionais utilizando a espátula da Blue Star, que é semelhante a essa. Porém, eu nunca encontrei para comprar. E aqui, para comprar no Mercado Livre, não compensaria pagar o frete. E indo em uma dessas lojas de confeitaria da minha cidade, eu achei essa marca aí. Ela é muito boa, eu gostei bastante. Ela alisa bem. Só que não é da Blue Star, é uma marca que eu não vou saber falar o nome para vocês também, porque eu já joguei a embalagem fora, né? E ela não tem escrito qual é. E aí eu venho alisando o topo. Esse trabalho é um processo de formiguinha, principalmente para nós iniciantes.
A gente tem que ir com muita calma, alisa na lateral, alisa o topo, alisa na lateral, alisa o topo, porque quanto mais você passa a espátula na lateral, vai subir chantilly pro topo. E, consequentemente, você vai ficar nesse ciclo até você conseguir um trabalho que você veja que está bom. Aqui eu vou utilizar uma espátula de textura logo em seguida. Então, eu estou tentando deixar ele um pouco liso. Não é totalmente liso, assim, para deixar um trabalho retinho. Porém, deixar ele o mais reto possível. Aí aqui, gente, eu já tinha passado a espátula uma vez. A espátula que eu vou utilizar é uma espátula da Confeite, que ela tem essas ondulações, né? Que eu mostrei pra vocês agora. Vou deixar a numeração aqui na descrição do vídeo, porém, pela imagem dá pra vocês perceber que é a 02 da Confeite. Eu comprei um kit com 6, juntamente com a minha bailarina. Faz muito tempo, eu amo essas espátulas, elas são de inox, tá? E aí, mais um trabalho de formiguinha. Vou passando até adquirir uma textura o mais lisa possível e ficar as marcações perfeitas da espátula, né? Eu vou girando a bailarina com a mão direita, porque lembrando que eu sou canhota, então pode ser que vocês estranhem, mas eu seguro a espátula com a mão direita, deixo ela parada, cotovelo encostado no corpo, e aí eu vou girando somente a bailarina até ficar com a textura que eu quero. E aí eu vou arrumando o topo e depois passo novamente a espátula. Então, eu deixei ele assim. A parte de baixo não tá tão perfeita, tem um buraquinho aqui, mas eu vou fazer um trabalho de cachepô nesse bolo, então eu não importei tanto. Peguei o saquinho que eu espalhei o chantilly e venho retirando essa, pelo menos deixar um pouco limpo, né? Aí eu venho com o meu pincel e vou fazer um trabalho no topo desse bolo com o pincel. É simples, você para o pincel e gira a bailarina. E a mão que tá o pincel vai se espalhando na medida que vai fazendo os desenhos no topo. E fica um espiral bem bonito. Gosto bastante desse trabalho. Agora vamos aqui para a segunda parte, que é a parte do cachepô. Eu peguei o meu restinho de corante amarelo de um bolo que eu tinha feito anterior a esse. E vou fazer uma mistura para aproveitar, porque a gente não pode estragar. Chantilly novinho, havia batido há mais ou menos 40 minutos antes de bater o azul. E aí eu coloquei ele. E coloquei o verde também, que era do mesmo bolo que havia sobrado. Aí agora eu vou misturar as duas cores. Porém, o verde com amarelo não dá marrom, né? Óbvio. Mas eu vou aproveitar esse chantilly para poder transformar ele no marrom. Aqui eu vou homogeneizar as duas cores. Aí vai dar esse verde maravilhoso, lindo. E aí eu pego o corante vermelho, eu uso essa marca da Mago. E acrescento. E aí a mágica acontece. Vem marrom, vem marrom. Pode ver que ele vai começar a ficar um verde escuro, como se fosse um verde militar. Mas não é bem esse tom que eu preciso. Olha só como ele fica. E aí o que eu faço? Eu coloco mais um pouquinho de vermelho. Sempre você provando, você vai provando pela colherzinha e prova para saber se tá amargando, tá? Porque como são 3 corantes, entrou o corante amarelo, o verde e o vermelho, você pode tá amargando o seu chantilly. Aqui, gente, eu pensei que eu estava gravando, porém não estava. Mas eu fiz um cachepô, apliquei o marronzinho na base e venho espalhando com cuidado só a parte marrom na parte de baixo do nosso bolo.
E aí ele vai ficando assim. Vou usar também uma espátula de textura, a mesma que eu utilizei no bolo. E aí eu venho passando com muito cuidado para poder não pegar na parte azul, porque a gente só quer fazer a textura agora no cachepô de cor marrom. E aí é o mesmo processo, você coloca o cotovelo encostado no corpo e vai girando somente a bailarina. E fé no pai. Fé no pai que a textura sai. E gira, gira. E aí ficou assim. Geralmente eu sou muito detalhista, observo muito a questão da textura. Porém, esse dia tava uma correria muito doida. A cliente tinha pedido o bolo para as 17 horas, ela antecipou, perguntou se tinha como eu entregar às 15. Então eu fiz bem feito, lógico, porém eu fiz um pouco menos detalhista do que eu estaria fazendo em outro dia. Eu pego a minha boa e velha cadeirinha, né, minha companheira, e sento. Aqui, essa parte marrom, eu vou fazer uma textura para simbolizar tijolinhos. Eu pego um palito de churrasco limpinho e um pano. Aí vocês não vão ver porque tá na parte de trás, mas já eu viro, vocês vão ver certinho. Eu vou fazendo as marcações e limpo a pontinha do palito no pano. Faço a marcação e limpo a pontinha do palito no pano. Esse processo durante toda essa parte marrom, em toda a circunferência do bolo, para dar uma sensação de tijolinhos, tá? Gente, esse processo é muito de formiguinha, porém eu tô acelerando algumas partes, porque vocês sabem que eu sou péssima de edição de vídeo, né? Sou iniciante aqui no site. Mas eu queria mostrar pra vocês. E também eu quero registrar todas as coisas que eu gosto de fazer, que eu amo decorar bolo. E aí, independente de eu ter uma visualização ou 1 milhão de visualização, vou estar postando sempre aqui pra vocês. Tá bom? Prontinho, gente. Aqui tá o bolo finalizado. Olha lá a manuzinha passando no fundo. Vocês vão ver batedeira, forno. O fundo aí tá bem cheio de coisa, porque eu ainda não tinha comprado o meu tripé. Agora, graças a Deus, eu já comprei. Os próximos vídeos vai ter um fundo bem bonito. E a minha cozinha da produção não vai ser mais a área de gravação. Eu gostei bastante do resultado desse bolinho. A cliente também amou, achou lindo, maravilhoso. O topper, como vocês sabem, é eu mesmo que faço, porque aqui a gente é 1001 atividades. E muito obrigada para quem assistiu até o fim.